Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje. Plantio da soja avança no Brasil e reduz atraso. Em Mato Grosso, a semeadura já está acima da média histórica para o período. Dólar abre a semana em queda e cotação está nas mínimas em pelo menos 3 meses. Pfizer e Biotech anunciam vacina 90% eficaz contra a Covid-19. Mercado reage. Petróleo chegou a subir mais de 6% no pregão. Você vai ver também que a seca agravou a situação do milho no sul do país. E ainda, a Associação dos Cafeicultores do Brasil apontou uma quebra de até 40% na safra de café arábica do Brasil em 2021. Tudo isso e mais nesta edição que já está no ar. O dólar à vista abriu a semana em queda diante de um otimismo do mercado financeiro após informações de que uma vacina em desenvolvimento contra o novo coronavírus se mostrou 90% eficaz. Após a notícia, os principais índices das bolsas subiram e os contratos futuros do petróleo dispararam mais de 6%. Neste início de semana, os investidores reagem com otimismo ao comunicado de que a vacina experimental produzida pela farmacêutica Pfizer e a empresa alemã BioNTech é mais de 90% eficaz contra o novo coronavírus. Diante da notícia, os contratos futuros de petróleo dispararam mais de 6% na Bolsa de Londres e em Nova York. Já o câmbio opera em queda. Hoje, o dólar comercial registrou a cotação de R$ 5,27 na abertura do pregão, depois de recuar 2,78% na última sexta-feira e atingir o menor patamar desde setembro, aos R$ 5,39. Hoje o dólar ficou ali ao redor de 5,30, em alguns momentos chegou a ficar inferior a este patamar. Vejam aqui o dólar comercial agora, 5,31, uma queda de 0,08%. Vamos já saber qual é a tendência para a moeda norte-americana a partir de agora. Nosso convidado é André Perfeito, economista-chefe da Necton. André, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar desse dólar aí que está bastante animado hoje, de para dizer o mínimo, né? Exatamente. Semana passada, André, a gente viu o dólar encerrar com queda de 5,5% em apenas uma semana. Hoje, a moeda ficou ao redor de 5,30. O que faz o dólar cair tanto em um pequeno espaço de tempo como esse? Bem, acho que tem alguns conjuntos de efeitos, né, em cima do câmbio. O primeiro deles, semana passada, na sexta-feira, a gente teve até a fala de um diretor do Banco Central apontando que está tendo uma necessidade de overhead. O que é isso que ele está querendo dizer? Ele está falando que várias instituições financeiras vão ter que comprar dólar por uma série de motivos, né, e que talvez o Banco Central oferecesse esses dólares, né? Então, é como se o diretor tivesse falado que aumentar a oferta de dólar, o que fez, né, o câmbio cair, obviamente, né? Logo depois o Banco Central veio falar que não tem exatamente nada planejado nesse sentido. Então, isso explica parte do movimento que a gente viu na semana passada. Aí a gente teve a vitória do Biden, que sem dúvida nenhuma é uma notícia que no curto prazo traz um otimismo muito grande, se bem que eu acho que está um pouco exagerado já essa história toda aí, né? Mas acho que a grande notícia mesmo foi a questão de uma possível vacina com 90% de eficácia. A gente está vendo o petróleo subindo fortemente, agora ele está subindo mais de 9% da WTI e o Brent subindo 8,24%, né? Petróleo para cima acaba ajudando o Brasil, né? Porque isso daí diz que commodity vai ficar para cima alta, né? Ou seja, tem um fluxo maior de dinheiro para o Brasil que acaba fortalecendo a moeda brasileira. Muito bem, André, eu lembro da última vez que a gente conversou que a sua cotação, previsão para o dólar ao final do ano, estava em R$ 6. Você mudou a sua previsão? Como você está avaliando essa nova onda, né, composta por alguns fatores que ajudaram a moeda norte-americana a perder valor em relação ao real, por exemplo? Exatamente. Olha, eu sugiro um pouco de cautela. A minha projeção eu vou manter ainda mais elevada, mesmo lá nos 5,90, R$ 6 no final do ano, vou deixar lá. Porque sabe o que é complicado? Que a gente tem que passar para os nossos... Enfim, para quem nos assiste aqui, é que uma coisa é dizer que o Biden é diferente do Trump, mas também outra coisa bem diferente é dizer o que o Biden é de fato, né? A gente não sabe como ele vai reagir em relação a alguns temas. E outra coisa, né? Boa parte do otimismo tem a ver com a eventual percepção de que o Biden vai gastar mais dinheiro, ou seja, vai animar a economia norte-americana, mas se ele gasta mais, isso quer dizer que ele está colocando mais dólar no mercado. Colocando mais dólar no mercado quer dizer que o preço do dólar cai.
Mas o Senado não está na mão dos democratas ainda. Então a gente não sabe exatamente isso. Mas faz parte, Kelly. A gente está vendo um momento de manhã cedo aí, esse início de semana, com tanta boa notícia, né? Não dá para pensar diferente. Eu ainda acho que o real pode ficar mais fraco, principalmente, né? Porque a gente está vendo no relatório Focus ainda muita dúvida a respeito de inflação. Estamos falando de um IPCA que deve ficar em 3,20, um IGPM em 20% em 2020 também. Então tem muito desafio ainda no meio do caminho, tem que tomar algum cuidado. Muito bem, a gente tem várias pessoas aqui na nossa audiência com decisões para tomar, por exemplo, produtores de trigo que estão colhendo, que estão decidindo se vão vender agora esse trigo, se vão esperar mais. Tudo isso também acaba tendo efeito da cotação do dólar. Por isso a informação é tão importante, de entender se esta queda é um movimento isolado, ela faz parte de um todo em que a indicação é de baixa. Você mencionava a eleição dos Estados Unidos como um dos gatilhos para a queda do dólar. Vale lembrar também que o atual presidente Donald Trump não aceitou o resultado ainda e que o resultado concreto está previsto para sair em dezembro. A imprensa lá dos Estados Unidos já declarou Biden como vencedor. Essa judicialização das eleições dos Estados Unidos terá que efeito na cotação do dólar na visão da Necton? Então, a gente está com uma visão ainda, de novo, de cautela. Você pegou um ponto importantíssimo, Karen. O Trump ainda não deu a vitória para o Biden. Vale notar que nos Estados Unidos é de praxe que a imprensa que informe quem que ganhou, porque você não tem uma justiça eleitoral unificada. Faz parte do jogo, mas faz parte do jogo também o presidente admitir a derrota. E não foi isso que aconteceu. Isso é um dos pontos. Agora, o que talvez seja importante, que pode gerar um otimismo muito grande, é se de fato essa vacina da Pfizer for efetiva, né? Aí a gente tem uma ótima notícia que pode diminuir o grau de aversão global, o Brasil pode ficar também menos pior, por assim dizer, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, às vezes a gente olha muito para fora e a gente tem que olhar para dentro. E existem uma série de questões internas que estão ainda em aberto, né? A gente tem a questão fiscal. Hoje mesmo o Mourão virou e falou que você não tem nem a questão do orçamento para o ano que vem. Então tem muita dúvida no ar também aí. Ou seja, o que você está dizendo para a audiência do Mercado e Companhia nesta segunda-feira é que o André Perfeito, da Necton, enxerga esta onda como um movimento pontual, mas que ainda não faz você mudar a sua previsão, que é de dólar a R$6 ao final do ano. Pode ser uma barrigada, mas ainda existe muita névoa no cenário, o que te faz manter uma previsão de dólar mais alta. É isso, André? Exatamente isso, né? E tem que lembrar, quando a gente fala de câmbio, que é terrível, que é o seguinte, às vezes 6 é diferente de meia dúzia, no sentido que não é o dólar que está fraco, é o real que está forte e vice-versa. Então vamos tomar um cuidado e muito otimismo nesse momento aí. André Perfeito, Necton, muito obrigada por abrir a semana aqui conosco. Volte sempre, uma boa tarde. Eu que agradeço e um abraço a todos os telespectadores. Obrigada, André. E o plantio da safra de soja avançou e chegou a 56% da área estimada no Brasil até a última semana. Os dados foram divulgados hoje pela AG Rural. Em 7 dias, o plantio da soja no Brasil avançou de 42% para 56% da área projetada. O índice registrado até a última semana está abaixo dos 58%, verificados no mesmo período do ano passado, e da média das 5 safras anteriores, que é de 57%. Segundo a AG Rural, Mato Grosso agora lidera os trabalhos de semeadura, seguido por Paraná, Goiás e Mato Grosso do Sul. Falar em Mato Grosso, os agricultores por lá intensificaram o plantio da soja nas últimas semanas. O ritmo agora já é maior do que a média histórica para o período, segundo o acompanhamento feito pelo IMEA. Desde a segunda quinzena de outubro, os produtores têm acelerado as máquinas, especialmente quando a umidade do solo ajuda. Nas 2 últimas semanas, por exemplo, foram semeados em média mais de 430 mil hectares por dia no estado. Com isso, a área total cultivada chegou a 83,24% da prevista, superando pela primeira vez nesta safra o ritmo histórico para o período, que é de 81,75%. Os trabalhos ainda estão mais lentos que na safra passada, quando 91,55% das lavouras já tinham sido semeados. Apesar do avanço, o atraso ainda é grande em algumas regiões, como na Centro-Sul, onde a falta de chuvas mantém o ritmo muito inferior ao de anos anteriores. Por lá, os agricultores plantaram um pouco mais de 70% das lavouras. Em 2019, já tinham semeado mais de 90% das plantações nesta época. As lavouras de soja devem ocupar ao todo mais de 10 milhões e 300 mil hectares em Mato Grosso, a maior área de todos os tempos no estado. E vamos ao Mais Milho.
No Rio Grande do Sul, a falta de chuva deixou lavouras de milho secas. Alguns produtores já estimam perda de até 80%. No município de São Luís Gonzaga, no Rio Grande do Sul, o produtor de milho, Marcos Pileco, possui 55 hectares plantados. Ele lamenta a falta de chuva para o desenvolvimento dessa safra. Nós cultivamos esse ano bastante áreas de sequeiro, inclusive para que tenhamos uma boa rotação, mas infelizmente as perdas devido à seca foi muito grande. Estimamos uma perda entre 70% e 80% neste momento, que ainda continua sem chuva, né, hoje, né? Então, nós estamos então assim, vendo que toda a planta de milho está largando o pendão, também largando a boneca, que é como a gente chama, e não tem água. A planta está totalmente debilitada em função da seca que vem ocorrendo em toda a região das Missões. No município de Não Me Toque, Teodora Berta, presidente do Sindicato Rural, já estima a perda na lavoura dela de 100 hectares de milho. Considerando que neste início de desenvolvimento das plantas, a perda hídrica e o excesso do calor tem afetado significativamente o desenvolvimento, sendo que a cultura está com altura, com estatura irregular. E isto então vai afetar já de imediato uma perda de aproximadamente 60 sacas por hectare já agora no início da cultura. É um cenário bastante desafiador lá no Rio Grande do Sul. A consultoria AG Rural divulgou hoje um relatório em que afirma que a situação do milho verão se agravou no sul do país. Até o momento, o plantio está em 68% na região centro-sul, à frente dos 62% registrados no ano passado. Vamos já conversar com Adriano Gomes, analista da AG Rural, que traz esse cenário do milho verão no Brasil. Seja muito bem-vindo, Adriano. Como é que estão as lavouras no geral? A gente acabou de ouvir relatos dos gaúchos muito preocupados com os efeitos da estiagem na produção do grão. Conta pra gente, seja bem-vindo. A gente está tendo um início de novembro predominantemente seco na região sul do Brasil. E outubro já foi um mês com chuva abaixo do normal. E agora, essa falta de umidade no solo e também temperaturas mais elevadas tem prejudicado principalmente áreas de milho verão mais adiantadas do Rio Grande do Sul, que estão lá na fronteira oeste, regiões das Missões, e também essa região de São Luís Gonzaga, que o Pileco comentou. No Rio Grande do Sul, até o final de agosto, 28% da área do estado estava semeada com milho verão, e essas áreas agora estão aí entrando em fase de início de polinização e tendo aumento, que são as lavouras mais prejudicadas lá do Rio Grande do Sul. A AG Rural ela faz acompanhamento de produção e no último levantamento, qual era a previsão de vocês para o rendimento da safra verão de milho no Brasil e como está agora, Adriano? A AG Rural, na estimativa do mês de outubro, estimava uma produção de milho verão no centro-sul do Brasil de 21,9 milhões de toneladas. Na estimativa de outubro, como o tempo já vinha seco no Rio Grande do Sul, a gente fez uma redução na expectativa de produtividade de 123 sacas para 118. Muito provavelmente, na estimativa do mês de novembro, que está sendo feita aí pelos nossos analistas, a gente já deve ter aí um corte maior para a produtividade do Rio Grande do Sul. Entre os estados que fazem a produção do milho verão, o pior é Rio Grande do Sul, seguido de qual outro estado que você também prevê quebra? Olha, a gente prevê uma queda na produtividade também em Santa Catarina, onde a região oeste apresenta uma condição muito parecida ao Rio Grande do Sul, com chuvas muito irregulares e aí algumas áreas já sentindo aí o efeito da estiagem. E até no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina tivemos registro de geada na semana passada, estamos em novembro, e registro de geadas pontuais nesses dois estados que acabaram aí prejudicando algumas lavouras. O Paraná, a região sul do estado e Campos Gerais, tem recebido um pouco mais de chuva. Apesar de estar no limite no solo na questão de umidade, ainda tem umidade suficiente para as plantas se desenvolverem.
Muito bem. Agora, Adriano, diante desse cenário de preocupação com efeitos da estiagem na produção do milho verão e diante dos patamares recordes de preço do grão aqui no mercado doméstico, como está a comercialização neste momento, seja a comercialização antecipada? Quais os últimos dados que você tem? Olha, a comercialização antecipada do milho safrinha 2021, mudando agora um pouco a página do safra, do milho safrinha 2021, vem travada aí nas últimas semanas, mesmo com os preços subindo. Isso porque o produtor, vendo o plantio de soja atrasado devido ao clima adverso em todo o centro-sul do Brasil e também aí a expectativa de problemas sobre a safra de milho-verão, o produtor acabou tirando o pé aí no ritmo de comercialização, mesmo com os preços mais atraentes. No mercado disponível, a gente também vê aí uma pouca oferta da ponta vendedora, mesmo com os preços aí em alta nas últimas semanas. Bom, e diante deste cenário de dólar com queda superior a 5% em uma semana e a moeda hoje ao redor de 5,30, o preço físico no Brasil sofreu efeitos? Teve alguma queda registrada nesta segunda-feira em função da desvalorização do dólar frente ao real, Adriano? Teve sim, Kelly, uma pressão aí vinda da ponta compradora, tentando pressionar os preços um pouco para baixo do mercado interno, porém, como o produtor não vendo aí a pouca disponibilidade de milho no mercado interno, o produtor está segurando essa produção e o mercado interno vai precisar sim continuar ofertando aí preços maiores para tentar originar um pouco de milho no mercado. A gente viu o preço hoje no oeste do Paraná em torno de R$ 75 a R$ 77 de milho disponível, dependendo da localidade e prazo de pagamento. Na sexta-feira, a referência era de em torno de R$ 68. Então, aí uma queda de R$ 1 a R$ 3 no oeste do Paraná. No Porto de Paranaguá, a referência hoje foi de R$ 73 e R$ 75, contra R$ 76 aí na sexta-feira. Efeito da desvalorização cambial unicamente na sua avaliação? Exatamente. Tá certo. Comprador tentando fazer uma pressão negativa sobre os preços. Adriano, agradeço pela presença, pelos detalhes, desejo uma ótima semana e volte sempre. Igualmente, uma boa semana a todos e até a próxima. Até a próxima, obrigada. A Associação dos Cafeicultores do Brasil enviou uma carta ao governo apontando uma expectativa de quebra de 40% na safra de café arábica do Brasil em 2021 por conta da seca e das altas temperaturas. Em carta enviada ao governo, a Associação dos Cafeicultores do Brasil afirmou que, dentro de um quadro de normalidade e devido à bienalidade negativa, o natural seria o país colher 34 milhões de sacas de café arábica. Mas com a atual situação climática de seca e altas temperaturas, é possível que a produção não chegue nem a 20 milhões de sacas. Segundo a Sincal, o volume seria 40% a menos do que havia de expectativa e potencial para a safra. A associação ainda afirma que, até o momento, as chuvas permanecem irregulares e, se o clima não normalizar imediatamente, poderá também trazer prejuízos para as safras após 2021. O Itaú BBA também apontou que o cenário atual de seca sugere um déficit global para o próximo ano, que pode chegar a mais de 6 milhões de sacas de café. Em relatório divulgado na última semana, o Itaú BBA aponta que o volume de chuvas ainda não é suficiente para reverter os impactos da escassez de água no solo e projeta para o café arábica uma queda de 20% sobre a produção da última safra, que foi de 47 milhões e 800 mil sacas. O cenário sugere um prejuízo de mais de 6 milhões de sacas de café em 2021. O banco também projeta um cenário de queda mais forte para o arábica, com quebra de 30%, mas que acredita ser menos provável. Vamos ainda agora falar sobre café com o analista das safras e mercado, Gil Barabá, que conta pra gente qual é o foco do mercado hoje. O dólar caía, a Bolsa de Nova York subia e, no final das contas, o preço pago para o cafeicultor brasileiro no mercado doméstico está como? Gil, seja bem-vindo. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Tá havendo um equilíbrio, Kellen. Essa queda no dólar aí está sendo compensada por uma alta em Nova York, então o preço no mercado interno está equilibrado. Tá um compensando o outro e está encontrando aí uma sustentação, um equilíbrio aí
caminhos inversos que essas duas importantes variáveis estão caminhando hoje. Muito bem, isso significa que na prática o mercado não perdeu preço em função do dólar na sua avaliação. No outra via, a gente acompanha o relatório do Sincal, do Itaú BBA, chamando atenção para o potencial de déficit de café no próximo ciclo em função da seca. Como a Safras de Mercado analisa esse cenário, projeta também uma quebra e de quanto? Olha, Kelly, o que a gente está observando é que muita gente está se perguntando, dentro de um cenário de quebra para 2021, por que o preço não está reagindo lá fora? Por que Nova York não está refletindo isso, né? Porque ele ainda está refletindo a grande safra de 2020. Então, vai demorar um pouquinho mais para ele refletir esse cenário para 2021. E realmente 2021 é uma safra problemática. Primeiro, pela questão da alternância de carga. Segundo, pela essa questão climática, né? Além do atraso nas chuvas, temperaturas altas ao longo do mês de setembro, isso compromete a produtividade da safra, principalmente da safra de arábica, né? Então, dentro dessa lógica, o que a gente tem de ideia é que você vai ter realmente uma safra bem menor de arábica, talvez compense em parte, deve ser compensar em parte por uma melhor safra de conilon, né? Mas o cenário, a princípio, que a gente está enxergando para o próximo ano é de uma quebra entre 15% a 20% da safra brasileira, que é extremamente expressiva, uma quebra bastante expressiva. Se pensar numa safra abaixo de 60 milhões no Brasil, uma safra de 60 milhões ela é justa. Qualquer coisa abaixo de 60 milhões é insuficiente. E é esse o cenário que está se apresentando. E isso significa que os preços pagos hoje pelo café no Brasil já embutiram essa expectativa que é de uma quebra para 2021 ou não? Eles têm um viés de alta diante deste cenário que pode se agravar? Olha, Karen, ainda não foi embutido. Como eu falei anteriormente, o que está hoje pesando no mercado é ainda a grande safra de 2021. Essa safra recorde de 2021 está pesando. A gente tem outros concorrentes chegando no mercado, né? Outras origens, né? Com atraso, enfim, mas devem chegar nos próximos meses. Isso está pesando. Então, ainda não refletiu. Essa curva de preço tende a refletir superado esse primeiro impacto desse fluxo grande da safra brasileira e da chegada de outras origens. Então, quer dizer, ainda não refletiu, tem espaço para refletir para frente nos preços lá fora em dólar, né? No preço internacional em dólar. Muito obrigada, Gil Barabá, pela presença. Desejo a você uma ótima semana. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Boa semana a todos. Obrigada. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.